e abominações da terra. Apocalipse 17, 5. A verdade prática diz assim: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia, presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 17, do verso 1 ao verso 6. Vamos fazer a leitura responsiva, como a gente faz durante os cultos. Verso 1. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Com a qual se destituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se endividaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei com grande admiração. Amém. Glórias a Deus. Cooperadora Dani, ora ao Senhor. Amém. Nesse trimestre estaremos estudando, o tema do trimestre, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, que tem como subtítulo como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. No trimestre passado, nós estudamos sobre o avivamento e a necessidade que cada um de nós, servos do Senhor e coletivamente como a Igreja de Cristo, a necessidade que nós temos de buscar o avivamento, de viver uma vida avivada, uma vida cheia do Espírito Santo, até porque é isso que o Senhor espera da sua igreja, uma igreja que é ativa na sua obra. Crentes que são espirituais e que não vivem de forma carnal ou de forma incrédula. Até porque, se nós servimos ao Senhor, nós servimos pela fé que temos nele. Nós não vemos para crer, nós cremos. E através da nossa fé, nós vamos se materializar, nós vamos acontecer as providências do Senhor, a forma que Deus ele age, que ele trabalha, quer seja no nosso meio, como a igreja, e temos vários testemunhos, com certeza na vida de cada um dos irmãos, de algo que Deus ele fez, de algo que Deus ele tem feito, e temos o nosso testemunho pessoal, de quem éramos e quem somos hoje na presença do Senhor. Nós vemos que o avivamento ele é algo que não é de temporada, que a gente busca agora e daqui a não sei quanto tempo a gente vai buscar de novo. O avivamento deve ser algo que deve ser diário, constante na vida do servo do Senhor. Até porque o Senhor ele estabeleceu a sua igreja para que durante todo o tempo em que nós estivermos aqui nessa terra, nós venhamos dar bons testemunhos de quem Ele é, nós venhamos estar dispostos a trabalhar para Ele e servir a Ele com qualidade, servir a Ele com dedicação. Só que nesse trimestre nós estaremos vendo o oposto, porque durante todo o trimestre passado, nós demos instruções, cada um dos professores, o pastor,
temos instruções de como ser avivado, o porquê devemos ser avivados. E nesse trimestre, nós estaremos vendo o que acontece na vida do ser humano, precisa ser atualizada. E quando eu digo atualizada, eu não estou dizendo de atualização gramática, como acontece de tempo em tempo. A língua portuguesa ela vai mudando, então a Bíblia ela vai tendo algumas atualizações, mas de forma gramatical. Algumas palavras elas são mudadas, mas o sentido, o cerne da mensagem, ela não pode ser mudada. Uma coisa que foi ensinada, uma coisa que foi estabelecida pela Bíblia, ela não pode ser trocada por outra doutrina, por outro ensinamento. O que muda, às vezes, é uma palavra só para mudar, de fato, como acontece de tempo em tempo, a língua, como a língua portuguesa ela vai se atualizando. Mas a palavra do Senhor, ela não pode ser negligenciada. Ela não pode ser relativizada. Ah, não, isso aqui serve, isso aqui ela não serve. Ah, não, isso aqui eu falamos sobre o Apocalipse. O pastor, durante todo aquele ano, nos ensinou, deu um estudo sobre o Apocalipse. Estudamos ali capítulo por capítulo e acredito que ainda deve estar fresco na memória dos irmãos a respeito do espírito da Babilônia, ou a grande prostituta, a mãe da prostituição, se referindo a esse período de apostasia, ou talvez os irmãos vão lembrar uma expressão que o pastor usou muitas vezes, que é a cristandade alienada, que são diversas denominações que se intitulam cristãs, mas que só usam o nome mesmo de cristão, porque de Cristo mesmo não tem nada de cristão, não tem nada ali de compromisso com a fé que foi estabelecida pelo nosso Senhor. Usam esse nome porque o povo, as pessoas, dificilmente, de modo geral, vão se preocupar em buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, porque ficam no comodismo de, não, já tem alguém ensinando, para que eu vou estudar? Para que eu vou queimar meus neurônios? Para que eu vou esquentar a cabeça para poder ficar ali estudando, pesquisando o que isso significa? Por que o escritor disse dessa forma? Será que é para esse tempo? Será que é uma promessa que foi só para Israel? Será que... Então, muitas pessoas deixam de estudar porque a palavra, embora ela precise ser dedicado um tempo para se pesquisar, para se estudar, mas é impossível de conhecer. Até porque o Senhor lhe diz, bem-aventurado aqueles que guardam, aqueles que leem, e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia. Então nós somos bem-aventurados quando nós estudamos a palavra do Senhor. Nós somos bem-aventurados quando nós dedicamos tempo da nossa vida, tempo do nosso dia, para estudar um capítulo, para estudar um verso, para estudar uma parábola, porque isso é como uma semente. Você planta uma semente hoje, e tem semente que no mesmo dia, no outro dia, ela já começa a germinar. Com uma semana você já tem ali uma horta. Mas existem outras que levam um pouco mais de tempo. Aí você tem que dedicar mais um pouco de atenção em fertilizar, em molhar, e às vezes põe no sol, tira do sol, aquela coisa toda, mas no tempo certo ela vai crescer. E ninguém pode destruir quando você está cuidando. Então, da mesma forma, é o ensinamento da palavra de Deus. Tem uma lição que você vai estudar, que nós estudamos aqui, como o nosso pastor sempre fala. O fundamental da escola bíblica dominical não é a gente acordar, vir para a igreja, reunir aqui, tomar café ali, bater papo e tal, mas o fundamental é o que nós recebemos aqui e é nós colocarmos em prática durante a nossa semana. Não, nesse domingo nós estudamos sobre essa lição, o professor abordou sobre esse assunto. Então, durante a semana, você vai ali meditando. Você vai lembrando, vai fazendo o link com a pregação que já o pastor, que o outro obreiro, que as diaconisas, que os diáconos deram durante a semana, porque aqui na igreja a gente fala a mesma língua. Então, a partir do momento que você vai deduzindo isso, que você vai meditando nisso, isso vai se fortalecendo na sua vida. Aí no momento que alguém chegar para você
e trazer uma palavra diferente disso, na hora o Espírito de Deus ele vai trabalhar na sua mente. Na hora o Espírito de Deus vai te fazer lembrar, isso você já aprendeu. Talvez você não vai lembrar quem foi o professor, qual foi o dia do mês, foi no dia 1º, foi no dia 4. Talvez você não vai lembrar, mas você vai lembrar dessa lição. Então, por isso que é importante, a palavra do Senhor nos diz, a gente ler, a gente meditar na palavra do Senhor, porque a gente meditando na palavra do Senhor, a gente vai ter o cuidado de fazer como o Senhor disse a Josué, andar prudente diante da presença do Senhor. Então, quando nós vemos essa expressão sobre o espírito da Babilônia, nós vemos que é o quê? Uma ação do nosso adversário no meio das igrejas, durante os séculos, para querer impedir a obra de Deus. Aqui, eu não vou ler a introdução, porque eu já antecipei a introdução nessa minha fala. No primeiro tópico, aqui o comentarista fala sobre a Babilônia e os seus significados. Aqui ele fala, primeiro, o subtópico sobre a grande prostituta, dizendo assim: a personagem é apresentada como a grande meretriz com a qual os reis da terra se prostituíram. No texto bíblico destacam-se 3 termos, e aqui ele vem dando as definições gregas para prostituta, prostituir-se e prostituição, que é tudo derivado do termo grego porneia. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria, isto é, a prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta está assentada simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e sua oposição à fé cristã. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso apresentado pelo espírito da Babilônia. Então aqui o comentarista ele vem trazendo a definição do que nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 17, quando João ele fala que um dos 7 anjos ele leva ele em visão e mostra a ele a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, que é o verso 1. Então nós lemos, buscando um pouco ali na memória, nós lembramos que nessa lição que tivemos no estudo do Apocalipse, vem falando sobre essa mulher, essa prostituta que é abordada aqui pelo apóstolo João, quando o Espírito do Senhor leva ele em visão até um certo lugar, e ali ele vê muitas águas, e ali está uma prostituta sentada sobre essas águas. Nós vemos que em Apocalipse, águas significam povos e nações. E essa mulher, e essa prostituta que está assentada ali sobre as águas, ela vai receber a sua condenação. No verso 2, ela vem falando que, o apóstolo João vem falando que os reis da terra, que habitam naquela terra, eles vão se embriagar, eles vão se embebedar com o vinho dessa prostituta, porque na sua mão ela tem uma taça. Logo em seguida, João ele vai ver que essa mulher, ela está assentada sobre uma besta. A besta, ela é de cor escarlate, né, de cor vermelha, bem acentuada. E na sua testa tem vários nomes escritos, né, nomes de blasfêmia. E essa besta, ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Então nós vemos ali, e até o capítulo 17, foi uma lição bem rápida que o pastor deu, porque no próprio capítulo 17 vem já explicando o que significa isso. O que vem significando essa prostituta, essa besta, o que significam as 7 cabeças e os 10 chifres. Então aqui nessa lição, o comentarista, quando vem falando sobre a grande prostituta, está falando sobre o sistema religioso que durante o período da perseguição, né, aqueles que ficarem, aqueles que restarem, porque a igreja já estará sendo arrebatada. Nós estudamos, se não me engano, no capítulo 3 de Apocalipse, que a igreja é arrebatada. Do capítulo 4 em diante, começa ali aquele período que o anticristo vai estabelecer, 3 anos e meio de paz, de prosperidade. Vamos ali unificar os governos, vai ser um governo só. Vamos unificar a economia,
vai ser só uma única moeda para não ter essa oscilação de um dia o dólar está em tal, o euro, né, o real. Então, vai unificar, nós estudamos isso, vai ser uma única moeda. E agora vai se estabelecer uma única religião. Vai se estabelecer uma única religião através ali do falso profeta e do Papa que estiver ali durante esse período. Então vai se unir, porque vão entender ali que a igreja católica, ela é a mãe das igrejas. Eles entendem que ela é a mãe das igrejas. Não começou, então vão se voltar. Todas aquelas igrejas que restarem apóstatas, é claro, vão se unir a essa... vão se unir para se formar aquilo que o pastor ele usou durante todo esse período de cristandade alienada. Vão ver ali no falso profeta aquele enviado de Deus para preparar o caminho para o anticristo que vai se apresentar como o Cristo. E aqui nós vemos o comentarista falando sobre o espírito da Babilônia, sobre a grande prostituta, que é não unicamente, embora nós abordamos muito sobre a igreja católica. Por que a igreja católica é chamada de a grande prostituta? Só para os irmãos lembrarem, memorizarem, relembrarem, na verdade, aquilo que foi ensinado. Durante muito tempo, Roma, que sitiava e subjugava todos os lugares em que eles dominavam, eles deixavam com que aqueles lugares que eles dominavam seguissem ali a sua religião, que eles estavam preocupados unicamente em poder, em enriquecer, fortalecer os seus exércitos, fortalecer o império para conquistar, até porque a intenção do imperador era conquistar o mundo inteiro. Foi algo que a China tentou fazer antes deles, e agora eles tentam fazer também durante o período do Império Romano. Só que, em determinado momento, quando surge ali Jesus pregando e começa o movimento cristão, Roma ele já tinha a sua religião. Roma ele já tinha ali os seus deuses, eram pagãos, serviam diversas divindades. Então, chega a determinado momento em que os cristãos eles ganham tanta força, os cristãos eles crescem de uma forma tão poderosa, em que um dos imperadores, não vou me lembrar agora, não me lembro agora o seu nome, que ele decide fazer o quê? Já que esses estão crescendo de uma forma tão grande, estão conseguindo prosperar, porque quanto mais o império tentava minar as forças, tentava impedir, prendia os apóstolos, mandava crucificar, mandava prender, mandava ali esquartejar, igual alguns apóstolos morreram. De todas as formas que tentavam perseguir os cristãos, a igreja só crescia. Saía dos domínios de Roma, das províncias romanas, e iam para outras regiões, como todas as outras regiões que o apóstolo Paulo também pregou, e eles entenderam o seguinte: não, peraí, já que eles estão crescendo, para que nós não tenhamos ele como o nosso inimigo futuramente, porque as pessoas lutam pela guerra, lutam pelo poder, lutam pela riqueza, mas esses, eles se tiverem que morrer pela sua fé, eles vão morrer sem treinamento, sem preparo de guerra, sem ali um imperador, aquele que vai se sentar em um trono e proclamar ali ser o líder de todo esse povo. Mas mesmo assim eles morrem. Então vamos fazer o seguinte: vamos permitir que eles façam parte do império, sendo agora a religião predominante. Então agora, um dos imperadores romanos faz com que o cristianismo seja a religião predominante do Império Romano. Vai chegar um determinado momento em que um dos conselhos ali do Império está ali sendo levantado agora um Papa, e agora os padres, eles começam a fazer parte ativa do período do Império. Decisões eram tomadas também com a bênção deles, com o consentimento deles, porque se tem eles agora, então ao invés de guerrearmos contra ele, nós vamos controlar, nós vamos dominar. Então
eles enriqueciam, e aqui vem falando sobre essa prostituta, que ela está adornada de púrpura, de ouro, né? Essa besta também está cheia de adornos, ela está cheia de pedras preciosas. Por quê? Porque o império permitia que agora a Igreja Católica se tornasse algo luxuoso. É só olhar para o Vaticano, é só olhar, né, alguns filmes, alguns seriados da época, que vai ver dentro daquelas igrejas a quantidade de ouro que existia. Se fosse em outro período, isso não aconteceria, o império já tinha tomado tudo, mas agora, como o império controla a religião, é eles quem escolhem, é eles que determinam, e ali agora, né, os líderes só vão assinando embaixo, dando legalidade a toda imoralidade, a toda a atrocidade que eles faziam. Agora, como é que eles começam a fazer? Quando vem os protestantes, que também eram cristãos, mas que eram de uma outra corrente, que não aceitava ver o nome do Senhor vendo ser prostituído, a religião sendo vendida em troca de ouro, em troca de influência, em troca de poder, nós vamos ver a Igreja Católica perseguindo os cristãos. Nós vamos ver, principalmente ali, tem um livro que é bem interessante sobre os heróis da fé, de Orlando Boyer, que ele vem falando muito sobre isso, que o período em que muitas pessoas, famílias inteiras, eles eram queimadas, eles eram mortas das formas mais cruéis, para que outros cristãos fossem ali influenciados a negar o nome do Senhor. Eram colocados dentro das arenas, dentro do Coliseu, dentro de diversos lugares, para divertir, para servir de entretenimento para aquelas pessoas que lá estavam, com um consentimento e com, muitas vezes, com a ação direta ali da Igreja Católica para que esses cristãos protestantes fossem perseguidos. Então, quando eu falando principalmente sobre ela como a mãe das prostitutas, foi porque lá atrás a Igreja Católica não fez oposição ao Império Romano, mas permitiu que a igreja fosse vendida em troca de poder, em troca de influência. Mas a igreja não começa lá, a igreja não começa com eles. A igreja começa com Cristo, com os seus apóstolos, depois vem os 70, depois quando o Senhor é levado aos céus, tem cerca de 500 irmãos. Então a igreja começa lá, com o apóstolo Pedro, o apóstolo João e os outros apóstolos sendo os pais da igreja, sendo aqueles que pregavam, aqueles que fundavam as igrejas, estabelecendo os diáconos, estabelecendo o presbitério. Vem o apóstolo Paulo, sendo ali agora o pai das igrejas gentílicas, aquele que vai junto com Timóteo, junto com Barnabé, levando a palavra do Senhor aos outros povos. Então a igreja mãe não é a igreja católica, ela é a mãe da apostasia, ela é a mãe da prostituição. Ela é a mãe das igrejas que se venderam em troca de influência, em troca de poder, em troca de status sociais, em troca de estar nos holofotes. Elas se venderam para poder atrair a influência, o apoio do governo, o apoio do império. Nós somos a igreja de Cristo que desde o princípio, estabelecida pelo nosso Senhor, não nos vendemos. Não nos prostramos, que foi perseguida, que é perseguida, a cada lugar, a cada território tem a sua perseguição de forma diferente, mas a igreja do Senhor, ela é genuína. É aquela igreja que reconhece Cristo como cabeça e cada um de nós somos o corpo do Senhor. Aquela igreja que reconhece que foi o Senhor que estabeleceu com o seu sangue lá na cruz do Calvário, e hoje nós somos fruto dessa salvação, da plenitude dos gentios. Então, quando nós vemos aqui que o comentarista ele vem apresentando, e aqui no segundo e no terceiro subtópico, ele vem apresentando sobre a mulher e sobre a besta. Nós vemos aqui que a mulher, no caso, né, já acabei de explicar, é sobre no período agora da grande tribulação, vai ser a Igreja Católica, junto com todas as outras. A Igreja Católica, vamos dizer que vai ser o tronco.
E os galhos, as raízes e tudo aquilo que sai do tronco são todas aquelas igrejas, são todas aquelas, eu não vou nem chamar de igreja, né? Mas são todas aquelas seitas, são todos aqueles povos que teoricamente usam o nome do Senhor, mas que entra todo tipo de imundícia dentro dos seus cultos, dentro das suas reuniões. Hoje é muito comum a gente ver isso acontecendo. Quando a gente olha, por exemplo, para algumas denominações que são as maiores no mundo, que são, por exemplo, a Igreja dos Mormons, de Joseph Smith, que dizia ali que nega a Jesus Cristo como Senhor, como Messias. A própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, que teoricamente, com aquela mensagem suave, você não vê pregação da Adventista, eles ali sendo eloquentes, sendo fervorosos, com aquela voz suave, com aqueles louvores ali, bem tranquilo, bem suave, bem orquestra, mas a Adventista do Sétimo Dia, eles são aceitos, porque eles pregam sobre o sábado ser determinante para a salvação, aquele que não guarda o sábado não vai alcançar a salvação. Aí eles chegam até a dizer, mas aquela pessoa que não guardou o sábado enquanto era vivo, então a caminhada dele durante a morte vai ser o caminho de um sábado até ele alcançar o céu. Eles dizem que eles são a única igreja, eles são os únicos verdadeiros, todas as outras igrejas fora da Adventista, os mormons também falam que eles são os únicos sobre a face da terra, que são a igreja do Senhor, qualquer outra que passa disso não é. Tem a Testemunha de Jeová, enfim, tem diversas denominações que vêm pregando isso, mas isso já está batido, isso nós já conhecemos. Quando olha ali, Testemunho de Jeová, Adventista e tal, nós já conhecemos bem a história deles. Só que o problema não é só eles. O problema hoje são todas aquelas outras denominações que saíram delas. Você vai ver ali a Universal. Aí você vê que da Universal sai ali a igreja do Valdomiro Santiago, a igreja mundial. Aí você vê que da igreja de Valdomiro vai sair a igreja do R.R. Soares. Da igreja do R.R. Soares vai sair aquele Agenor Duque. E engraçado, todos eles têm ali o seu programinha de televisão. Todos eles ali estão querendo a sua fatia para poder trazer a sua pregação que gira em torno de quê? Unicamente da teologia da prosperidade. Unicamente em torno da teologia da prosperidade. O principal é isso. Aí vem buscando alguns pormenores ali, que já vem o Edir Macedo, vamos fazer ali a libertação, o descarrego, vamos fazer ali a queima disso, da rosa, de não sei o quê, incrementando para poder maquiar, para não parecer que o culto gira em torno só de pedir dinheiro. Só de vender isso, vende toalha, vende chaveiro, vende não sei o que, vende um lotezinho lá no céu, aí vem as outras denominações, tudo nesse caminho. Valdomiro não entra tanto nesse lado de sessão de descarrego, mas vem naquela coisa lá de, não, vamos curar, qual é o seu testemunho? Aí a pessoa levanta a muleta, levanta a cadeira de roda. Aí hoje é interessante que a internet vem facilitando muito, né, a bênção, que você vê lá 15 vídeos da mesma pessoa. Uma hora a pessoa tinha isso, uma hora era cega, outra hora era cadeirante, mas a mesma pessoa. Uma hora era cadeirante, uma hora estava de muleta, uma hora era cego, outra hora era surdo, outra hora... A mesma pessoa, só muda a roupa. Então a gente vê que, embora tenha esses que são os mais conhecidos, mas existe aqueles que estão no meio da comunidade, que não tem mídia, que não tem um nome, um status, mas que estão aqui espalhados no meio da comunidade, estão em outros lugares, estão na internet, porque hoje aquilo ali virou um campo de espalhar heresia. Você entra lá e você vê que esses são a cristandade alienada. Você vê que esses fazem parte dessa grande prostituta. Você vê que esses se venderam. Agora não é mais em troca de ouro, não é mais em troca de poder da presidência da república, mas é em troca de quê? De monetização, de ganhar dinheiro com a internet, de ganhar pessoas e de crescer os seus templos e os seus líderes enriquecer através daquela pregação, através daquele ensinamento, dizendo assim, agora é tudo permitido. E uma mensagem,
um entendimento, uma doutrina que eles têm colocado completamente fora, sem compromisso nenhum com a palavra de Deus, e que tem sido combatida de forma bem veemente por cada um daqueles que tem percebido isso, que é a doutrina da hipergraça. Porque a graça do Senhor, ela vem sobre as nossas vidas, perdoando os nossos pecados, nos santificando para viver na comunhão com o Senhor. Aí vem agora a hipergraça dizendo o seguinte: mas se você caiu, mas se você pecou, não tem nada a ver não, porque Jesus, ele perdoa. Aí a pessoa começa a botar isso no seu... não, Jesus perdoa, é verdade, Jesus perdoa. Aí a pessoa já começa o seguinte: está ali na sua casa, está no seu trabalho, está dentro da igreja, mas já está premeditando o pecado que vai cometer. Não, eu vou fazer, e depois que eu fizer esse pecado, depois que eu agir dessa forma, depois que eu me portar desse jeito, eu vou pedir perdão. E isso começa a enraizar durante muitas igrejas, como erva daninha se espalhando, e vai tomando conta de muitas pessoas, a ponto de você ver jovens pregadores ou antigos pregadores de pastores de igreja de 30 anos chegar a dizer: mas não pode se excluir da igreja aqueles que são as famosas minorias, que é o público gay, que são as pessoas que vivem da prática da prostituição, da prática do adultério, que vivem na prática da criminalidade. Porque a pessoa ali passa um calote, vende droga, é estelionatário. Não, mas não pode excluir. Por quê? Porque Jesus, ele perdoa, não tem mais pecado imperdoável. Não tem mais o pecado que Jesus não perdoa. Mas o que? Essas pessoas, elas não deixam, porque a palavra diz o quê? Aquele que confessa, aquele que deixa o seu pecado, esse vai alcançar misericórdia. E nós já estudamos em diversas lições, e é muito falado aqui na nossa igreja, que não é o fato de falar. Porque eu posso falar para Deus: Senhor, me perdoa porque eu estou arrependido. Mas o Senhor, como disse a Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem pode ver a pessoa chegar ali: não, meu irmão, me perdoa. Ou o marido para a mulher, depois de uma traição: me perdoa. Mas o Senhor conhece o que está no coração. E só vai esperar a próxima oportunidade para fazer a mesma coisa. O Senhor, ele não perdoa remorso, porque remorso é diferente de arrependimento. Se a pessoa só se arrepende depois que foi descoberto, não é arrependimento, é remorso. Enquanto não tivesse sido descoberto, enquanto não tivesse sido desmascarado, ia estar fazendo a mesma coisa. Mas depois que é descoberto, depois que é colocado ali, tá vendo? Viram você lá, filmaram. Essa mensagem que você trocava ali, escapou você que sem querer ali, né? Aquela foto que você mandar para uma pessoa, sem querer você mandou para outra pessoa. Então, a partir do momento em que a coisa é descoberta, que a pessoa: Senhor, me perdoa, pastor, a igreja me perdoa. Mas enquanto não tivesse sido descoberto, ia estar vivendo a mesma prática. Então, isso não é arrependimento. Isso é um remorso momentâneo, porque na próxima oportunidade que tiver, vai fazer a mesma coisa. Então é esse entendimento que tem tomado conta dessas igrejas, desses povos, desses líderes, ao ponto de dizer o seguinte: não, mas não tem nada a ver não, porque Deus, ele perdoa, Deus, ele é amor, Deus, ele é paz. Tá tudo tranquilo, não, você pecou, não tem problema não, é só você vir aqui, você se arrepende, não tem nada a ver não. Nem disciplina mais é aplicado. A ideia de exclusão, então, está fora de cogitação. Então, como nós vemos aqui nesse primeiro tópico sobre a prostituição e tudo isso que representa sobre a grande Babilônia, nós vemos que não é algo que vai acontecer só no período da grande tribulação, com ali as forças da Igreja Católica, vai influenciar as outras, o falso profeta ali encabeçando junto com o anticristo. Mas não é só para aquele tempo, porque no dia de hoje, não é preciso ir muito longe, com o seu celular você consegue ver isso, o tanto de heresia que está sendo pregado, o tanto de heresia que está sendo ensinado, e tem alcançado, principalmente, aquele que quer viver de qualquer maneira, aquele que está sendo tratado, porque aquela ovelha que não quer ser tosquiada, que não quer ser tirada ali os carrapichos, vai procurar esse tipo de aprisco, que vai encontrar qualquer tipo de alimento, mas não é alimento que produz a vida eterna.
não é alimento que vem do trono do Senhor, não é alimento que vem dado pelo nosso Deus. E nós, como a igreja do Senhor, nós temos que tomar o cuidado com isso. Nós, como servos do Senhor, nós devemos tomar o cuidado com isso. Porque não vem unicamente em forma de pregação, porque tem gente que não perca o tempo para poder ficar assistindo pregação na internet, mas é uma música que você ouve. Aquelas famosas músicas que vêm maquiadas ali de adoração, mas que de adoração não tem nada. São aquelas músicas, eu não vou nem chamar isso de louvor, mas são aquelas músicas antropocêntricas que colocam o homem no centro da coisa. Tem música que você vai ouvir hoje, você coloca ali na playlist, você vai ver ali no YouTube, vou botar um louvor. Você vai ver aquele monte de música que nem sequer cita uma adoração ao Senhor, nem sequer cita uma forma de engrandecer a Deus. Pega um homem, eu era caído, não era nada, mas agora eu estou aqui no pedestal. Aqueles louvores mais antigos, né? Que até pararam de cantar, mas está aí. E de tempo em tempo vem se atualizando em forma de outras pessoas, mas, não, eu não era nada, mas agora o meu inimigo vai ter que me aplaudir, vai me ver no palco, é isso, aquilo, outro. São músicas que não colocam Deus no centro da adoração, mas que colocam o homem, que colocam a mulher, como se ele recebesse agora a glória. Deus, ele é um serviçal. Deus, ele é aquele que pega o homem caído, coloca o homem no altar e agora Deus fica aplaudindo tudo que ele faz. Deus, ele é um súdito. Deus, ele é unicamente ali aquele gênio da lâmpada que está ali só para atender os pedidos. Então nós devemos tomar o cuidado com até aquelas músicas que nós ouvimos, que vêm maquiados de louvor, que vêm maquiados de adoração, mas que de adoração não tem nada. Por isso que algumas vezes você vai ver louvores de adoração, louvores que engrandecem a Deus, tendo pouca repercussão, porque as pessoas preferem, hoje em dia tem ganhado muito espaço, principalmente entre aquele público lá do worship, que são aquelas músicas, né, que só vem massageando o ego das pessoas. Não estou falando que tudo que é produzido ali coloca o homem no centro, mas a maioria coloca o homem no centro da adoração e esquece de Deus. A maioria daquelas pessoas que estão ali cantando, mas que a boca fala uma coisa, mas a sua forma de viver é completamente diferente. Aparentemente a música que canta, aquilo que sai dos seus lábios, às vezes parece ser interessante, mas quando você entra, principalmente ali no seu perfil do Instagram, você vê como a forma que a pessoa vive, completamente distante, completamente fora daquilo que o Senhor espera de um servo do Senhor. Um mau testemunho terrível. E muitas das vezes o que influencia as pessoas, porque agora eles são tudo chamados de influencer, né? Muitas vezes não é nem aquilo que fala, mas é a sua forma de viver. Aí vem agora uma juventude que quer imitar esse povo. Aí vem agora uma outra leva de pessoas, igual já vemos ali, pessoas antigas, igual o Kleber Lucas, aquela Priscila Alcântara, que fala agora querendo relativizar, mas não, Deus, ele é amor, a igreja é lugar de amor, a igreja é lugar de inclusão. E tudo isso é o que é semeado através dessa cristandade alienada, que foi ensinado pelo nosso pastor no período do estudo do Apocalipse. Tudo isso vem incrementando essa salada, essa mistura de pessoas que agora vivem de qualquer maneira, porque durante o dia a pessoa prostitui, durante o dia a pessoa faz o que for, mas vem num culto, vem ali, chora, entrega a sua oferta, dá a sua colaboração, porque agora as coisas são tratadas como a indústria gospel. É indústria gospel. Igual recentemente aí, um cantor veio falando, não faço mais parte da indústria gospel, depois que soltaram um monte de foto, de vídeo dele se abraçando, se beijando com outro homem. As músicas, às vezes, são até músicas, né, que é bonita, a melodia, a letra, mas quando você vê a forma que a pessoa vive, o que influencia na mente daquele que é fraco, na mente daquele que não tem
a palavra de Deus como base, não é muitas vezes nem que é aquilo que a pessoa fala, mas é a forma que a pessoa vive. E agora vem toda aquela mensagem ali do paz e amor, que é um prato cheio para que essa grande prostituição venha se estabelecer no meio daqueles que estão fracos, na mente daqueles que estão caídos e que querem unicamente aquele que vem e digam, não, você está certo. Fique do jeito que você está. Fique do jeito que você está se comportando. Nós, como Igreja do Senhor, nós devemos combater. Aí agora vem nesse segundo tópico, comentaristas abordando sobre o espírito da Babilônia. Aí vem trazendo no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico. Ele vem falando, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, do dinheiro e dos deleites. Além disso, o argumento da liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos. O sincretismo mistura o sagrado e o profano. Assim, tudo que passa a ser permitido é a verdade desconstruída. Consequência disso, a igreja verdadeira é brutalmente perseguida. Então, quando nós vemos aqui nesse segundo tópico sobre o sistema religioso, é tudo isso que nós já temos abordado. Todas essas práticas imorais, como já foi abordado na lição passada pelo pastor Eduardo, toda a imoralidade que vem camuflada de liberdade. Todo aquilo que é profano, todo aquilo que é mistura, vem camuflada de liberdade de adoração, de liberdade religiosa. Eu estava vendo um dia desse, não sei se foi no vídeo que postaram na igreja, tanta coisa que se a gente parar para mexer no celular, tanta coisa que a gente depois nem lembra onde foi que viu. Não sei se foi postado no grupo da igreja, se foi no Instagram, um professor, ele é um professor de religião, o professor Leandro Carnal, bem careca, falando sobre a questão da liberdade religiosa, que daqui a algum tempo, ou agora, não sei, vão começar a proibir nos cultos religiosos expulsar o demônio de uma pessoa possessa. A pessoa que chegar ali demoniada não pode ali repreender o demônio, porque você está indo contra aqueles que são adoradores de Satanás. A pessoa chegou ali, possessa de demônios, não vai poder, por quê? Porque está indo contra aqueles que são adoradores do diabo. Da mesma forma que antigamente as pessoas chegavam lá no centro espírita e chutavam aquilo tudo, uma época bem antiga mesmo, um camarada pegou um monte de santo, quebrou, me enfiou a marreta naquilo durante um programa de TV, foi processado, enfim. Então hoje, como tem essa normatização aqui daquilo que é religioso, então as pessoas começam a levar para aquele lado, tipo, não, se a pessoa é cristã, então não pode falar contra aquelas religiões de matriz africana, a macumba, a gente chama de macumba mesmo, de espiritismo, em toda aquela sorte de imundícia. Não pode falar contra isso, porque você está indo contra aqueles que são desse tipo de religião. Então a pessoa pode sofrer até um processo por falar isso. E começam agora a querer normalizar. É engraçado que quem fala isso é um cara ateu, um cara que não crê em nada. Ele não crê em nenhuma dessas religiões. Mas ele vem, parece, querendo, né, inflamar a situação ali, para querer dizer o seguinte: cada um fica ali no seu. O cristão não pode falar contra a igreja dos homossexuais, não pode falar contra a igreja católica, não pode falar contra a igreja ali dos satanistas, cada um fica no seu. Aí começam a querer calar a pregação do evangelho, porque o Senhor nos diz o quê? Que nós devemos transformar o mundo pela renovação do nosso entendimento. E pela renovação do nosso entendimento que nós recebemos da onde? É da palavra de Deus. Quando o Senhor nos diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo, é a igreja que deve influenciar. É a igreja que deve dizer como é a forma de adoração.
É a igreja que deve dizer quem é o verdadeiro Deus. Não é a igreja agora sentar em um banquinho e do lado colocar ali um padre, do outro lado colocar um macumbeiro, vamos dar as mãos, vamos se unir, porque agora a gente tem que espalhar o quê? O amor. Agora a gente tem que espalhar aqui aquela pregação, aquela mensagem, não que exclui, não que vai botar para fora da igreja aquele que quer viver de qualquer maneira, mas aquele que recebe. O tanto de gente que tem entrado por esse caminho é um absurdo, é uma miséria isso que nós temos visto. E se nós, como a igreja do Senhor, não resistirmos isso, por mais que na nossa igreja isso não mude, mas na mente de algumas pessoas começa a mudar. Que as pessoas começam a olhar assim, é verdade, né? Por que o pastor fica falando dessa forma? Porque naquela igreja lá, permite que as pessoas, namorado, dormem junto. Mas naquela igreja lá, permite que pessoas, vai para balada. Naquela igreja lá, permite que pessoa vai passar até a virada do ano na praia, soltando ali, barquinho ali, rosa e champanhe para ir manjar, porque ela... não, mas ele permite, aquela igreja lá permite que as pessoas venham agora andar de qualquer maneira, fazer aquilo que quiser, o que importa é só no momento do... Então, esse tipo de coisa que tem alcançado, porque antigamente a estratégia de Satanás era o quê? Que nós ouvimos muito sobre isso. A estratégia de Satanás era o quê? Era tirar a pessoa da igreja, lançar a pessoa no mundo. A pessoa que era um cantor evangélico agora vai virar cantor de pagode, sertanejo, forró, enfim, vai virar aquela imundícia toda lá. A pessoa que era de uma forma vai para o mundo e muda completamente. Um dia a mulher estava ali com roupa de crente, no outro dia está com shortinho, batonzão vermelho e cabelo de todo jeito e tal, andando de qualquer maneira e se enche de tatuagem, de brinco, de pinça, aquela coisa toda. Hoje a estratégia é diferente. Hoje a estratégia é a pessoa caída ficar no meio daqueles que estão ali buscando se fortalecer para ir só minando as forças daqueles que estão fracos. Aí vai juntando com aquele ali, vai juntando com... Aí quando você vai ver, é a hora que começa a acontecer as divisões. É a hora que começa a juntar aquele grupinho que começa a ir contra tudo que é falado. Aí está ali o pastor pregando, está ali um obreiro ensinando, aí você só vê a rejeição. Não sei o quê. Aí um balança a cabeça rejeitando, aí você vê um cochichando com o outro. Aí você vê, na hora que você vem incomodando as pessoas nesse ponto. Por quê? Esse ensinamento, esse formalismo, essa ideia de que tudo agora é permitido, por mais que não dominou a igreja, mas tem tomado conta do pensamento de algumas pessoas. Aí quando é esse sistema religioso, é estabelecido porque as pessoas procuram um culto que vem agora massageando o ego do ser humano, que vem em busca unicamente de dinheiro, de relativizar a doutrina da palavra. Não é desse jeito. Não é bem assim. Quando você começa a pessoa, não é bem assim que quis dizer. Não foi isso que Jesus ele disse. Quando Jesus condenou tal praga. Não foi isso que o apóstolo disse quando diz lá sobre as mulheres que mudaram costumes, sobre os homens que abandonaram ali os costumes das mulheres. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo outra coisa. Aí quando você vai perceber, existe agora um monte de igreja defendendo aquilo que bem quer. Aí você vê os outros, né, que o comentarista fala aqui sobre o sincretismo, querendo trazer para dentro da igreja prática mundana, prática espírita. É muito comum você ver isso na televisão, sendo que o que nós temos aqui como base, como estrutura para cada um de nós é a palavra. Meu irmão, não precisa. Um tempo atrás, eu recebi um convite para poder pregar na igreja. Aí o irmão falou, você prega e tal, mas você ora por revelação? Você só prega ou você também ora por revelação? Eu falei, eu oro por revelação, para Jesus revelar tudo que está na Bíblia. Eu oro por revelação. Antes de pregar, a gente ora, pedindo para que Deus venha revelar para a gente, né? Deus venha nos dar o entendimento, venha dar o entendimento à igreja, aquilo que está na palavra. Eu oro sim, porque a maior revelação que nós temos é a palavra. Porque tem gente que fica assim, a pregação
não é o principal. A pregação é só ali algo que vai acrescentar num todo, que depois a pessoa vem com aquele monte ali de revelação. Ah, está revelando isso, está revelando aquilo outro. E isso vai tomando conta de muitos lugares, que deixam de dar importância para a palavra de Deus e começam a ir naquilo que é mais prático para eles. Por quê? Para que eu vou querer estudar a palavra? Por que eu vou querer me enquadrar dentro da palavra? Eu vou receber uma profecia, eu vou receber uma revelação, porque agora eu vou me nortear em cima disso. A pessoa vem, olha, eu que te digo isso, isso, isso. E a pessoa chora. Não, é isso mesmo. Alguns crentes deixaram de ficar lendo horóscopo, pegar ali, né, porque hoje em dia acho que ninguém mais lê jornal impresso, né? Mas antes a pessoa pegava aquela partezinha do jornal e, não, sou de aquário, então vou ler o que está escrito em aquário. Aí lia, não, o aquário é sanguíneo, não, eu sou sanguíneo mesmo. O aquário vai ter um dia atribulado, e a pessoa já começa, aí já bate no filho, e já xinga o marido, não, porque ali diz que meu dia vai ser atribulado, então a pessoa já começa assim, por quê? Começa a se moldar em cima disso. Aí a coisa mudou. Foi muito batida. Crente que fica lendo horóscopo, crente que fica lendo ali coisa de signo, isso é coisa do diabo. Aí a pessoa muda. Aí agora começa a ir aqui atrás de profeta. Aí o profeta pega e diz, Deus está dizendo para você ficar dessa forma. Aí a pessoa, não, é isso mesmo. Não estou dizendo que toda a profecia, que tudo aquilo que é falado, não estou banalizando a profecia, mas estou dizendo pessoas que deixam de ter base na palavra de Deus, que deixam de ter o entendimento que a profecia ela deve ser julgada, e tudo aquilo que recebe de profeta, ali de peito aberto, que tudo aquilo que fala, não, eu vou para a igreja, se não tiver uma profecia para mim, o culto não foi bom. Não, vai estar aquele irmão, vai estar aquela irmã. Um tempo atrás a pessoa até falou, conheço uma mulher, ela revela tudo, ela revelou isso, ela revelou aquilo, se você quiser eu te dou o telefone. Eu falei, rapaz, você está me confundindo com quem? Desde quando eu fiquei correndo atrás de profecia? Não, porque falou isso para mim, e era isso mesmo que estava acontecendo. Eu falei, é? E o que tem a ver com isso? O que tem a ver com isso? O que importa para mim é a palavra. Se eu receber uma profecia, eu julgo a profecia. Se eu ver que aquilo ali tem base na palavra de Deus, amém. Se cumprir, o profeta ele tem honra. Se não cumprir, foi só a palavra que lançou. Isso não vai me influenciar 1 milímetro. Porque é a base que nós temos, nós somos aprendidos, nós somos criados espiritualmente dessa forma. A nossa base é a palavra de Deus. Eu não preciso saber o que vai acontecer o amanhã, porque eu já sei que o amanhã, quem tem cuidado dele é Deus. Se eu estiver aqui, amém. Se eu não estiver aqui, amém também. Porque uma certeza nós temos, o céu é o lugar que nos espera. Eu não preciso saber se eu vou ser rico, se eu vou prosperar, se eu vou ganhar, se eu não vou ganhar. Eu não preciso saber disso. O que me importa saber é o hoje. Deus ele nos chamou para viver o hoje. Deus ele nos chamou para que hoje nós vivêssemos em santidade, pudéssemos produzir. Eu não quero saber qual vai ser o dia da minha morte, porque o que me importa é que isso é só um meio de me levar até Deus. Então o que importa é que hoje, em vida, eu sirva a Deus com qualidade. Que nós vamos servir a Deus com qualidade. Que a palavra venha a ser o nosso pão diário. Que a palavra venha a ser o que está nos norteando, que está nos conduzindo, é o caminho, é o trilho que nos leva até Deus. O que passa disso, meu irmão? O que passa disso é só tão somente algo que vem para nos edificar ou não. Mas o crente não pode ficar vivendo em torno disso. Aí você vê essa mistura desse sistema religioso que tem se estabelecido em muitos lugares. Aí o comentarista vem falando agora sobre o sistema político e cultural. Quando ele vem falando aqui sobre essa besta, o capítulo 17, fala sobre a besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e que nós estudamos que é o governo ali papal, o governo do anticristo, a sede religiosa que será estabelecida ali durante todo o período da grande tribulação. Nós vemos ali que durante o período do Império, no ano 70 da era cristã, tinha a moeda de Vespasiano. Depois, se os irmãos procurarem na internet, os irmãos vão ver a moeda de Vespasiano, uma moeda romana, que de um lado da face da moeda tem o rosto de Vespasiano, e do outro lado da moeda tem uma mulher sentada sobre 7 montes. Esses 7 montes é a interpretação dessas 7 cabeças que tem essa besta, que no capítulo 17 já vem dizendo, o anjo revelando a João,
sobre isso. Porque durante o período em que João está tendo aquela visão, ele fica espantado quando ele vê aquilo. Ele está vendo uma mulher sentada sobre uma besta. E essa besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Então ele fica espantado, João. Ele não fica espantado quando vê o diabo, quando vê o inferno, quando vê ali o lago de fogo. Ele não fica espantado. Mas ele fica quando ele vê essa besta, quando ele vê essa mulher. Porque durante todo o período da era do povo de Deus, do judaísmo, um grande inimigo no meio do povo de Deus sempre foi a idolatria. Tanto que o comentarista ele coloca aqui que esse termo da prostituição, da porneia, para o Antigo Testamento está falando sobre a idolatria. A idolatria nada mais é do que a prostituição espiritual. A pessoa que quer servir a Deus, mas quer substituir Deus por outras coisas. Quer servir a Deus, mas adora Maria. Quer servir a Deus, mas faz a oração de Maria. Quer servir a Deus, mas é devoto de Santo Antônio, de santo isso, santo aquilo outro. Por quê? Teoricamente são cristãos, não, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, eu vou morar no céu, mas ficam idolatrando outras divindades. Então, é a idolatria, a prostituição espiritual. Quando João ele tem aquela visão, ele lembra de algo que é muito combatido entre o judaísmo, que era a deusa Áshera. A deusa Áshera era a Azera também, que era muito combatida. Os irmãos vão lembrar naquela passagem em que estava o profeta Elias no monte, e que lá estavam os sacerdotes de Baal e os sacerdotes de Azera. Azera é essa Áshera, que é uma deusa, a esposa do deus El, que é a deusa da fertilização. Se depois os irmãos buscarem na internet também, a deusa Áshera, vão ver que é um boneco de barro, uma estrutura, que ela não tem os pés, tem só o tronco, né, e não tem os pés, e ela fica com a mão segurando ali os seios, porque simbolizando a fertilização. Tem uma outra imagem, uma outra estátua ali dela, dos tempos que alguns arqueólogos buscaram do período bíblico, do período judaico, em que está essa deusa Áshera assentada sobre um animal, porque como ela não tinha os pés, então ela era transportada por um animal. Durante o período do culto pagão, a Azera, a Baal, a Astarote, durante esses cultos, essa estátua, ela era transportada para o lugar desse culto pagão, era transportada em cima de um animal. Então, quando João ele tem essa visão de uma mulher que está sentada sobre esse animal, o anjo faz ele perceber, por isso que ele fica espantado, por quê? Porque o anjo faz ele entender que, da mesma forma que do período judaico, do período ali da antiga aliança, um grande problema no meio do povo de Deus era a idolatria, a prostituição espiritual. Agora, no período da era cristã, a cristandade alienada, esse sistema da Babilônia também seria um problema no meio da era cristã. Na antiga aliança, o problema com a idolatria. Na nova aliança, nós vemos o problema sendo esse problema com a cristandade alienada, com esse sistema religioso corrompido, ou a cada um daqueles que se deixaram os retos caminhos do Senhor, abandonaram os caminhos do Senhor. Então, quando nós vemos aqui o sistema político, é o quê? É só a gente olhar hoje para o nosso cenário atual. Quando nós vemos pastores, não é que porque os pastores ficaram do lado do Bolsonaro. Bolsonaro não é o Messias, embora o nome dele tenha Messias, mas ele não é o Cristo. Mas a igreja preferiu apoiar ele, porque ele era aquele que defendia os princípios estabelecidos pela igreja, da família, da liberdade aqui, da religião, do culto ao Senhor, dos princípios ali sendo estabelecidos, que a família é quem instrui a criança, não é a escola.
com aquele monte de ideologia satânica, da ideologia de gênero. Aí vem agora uma leva de cristãos, pseudos cristãos, apoiando o atual governo do Lula, dizendo, não, uma aberração que eu mais ouvia, as pessoas falando, não, mas no período do Lula a gente comia carne. Não, no período do Lula a gente comprava isso, a gente comprava aquilo outro. Aí você vê um monte de pastor se juntando com ele, defendendo, não agora unicamente ali, aquela política estabelecida ali pelo PT, que afinal de contas não tinha nenhum plano de governo, mas apoiando a ideologia deles, defendendo ali aborto, pastores defendendo aborto, pastores defendendo a normalização da prostituição, defendendo a normalização do adultério, a normalização até mesmo da pedofilia, defendendo todas essas imundícias. Por quê? Porque agora é politicamente correto entre eles ali ficar do lado dessa turma. Não prega mais agora contra o pecado, não prega contra as heresias, não prega contra toda a prática de pecado, porque agora eles são aquela turma que eu falei anteriormente, que são aqueles que defendem a doutrina da hipergraça. Não, agora é tudo amor, tudo é graça, não tem mais pecado. Não tem mais pecado. O pecado que tiver, isso é pouca coisa. A pessoa vai ali, pede perdão, está perdoado e pronto. Então, quando nós vemos aqui o sistema político também sendo corrompido, não é unicamente aquilo que acontece lá. Aí você vê um monte de gente ignorante dizendo, não, mas não pode ficar falando de política dentro da igreja. Política e religião não se mistura. Não se mistura? Sendo que todo o período da igreja, durante todo o período da era do Senhor, sempre teve envolvido a política com a igreja, que seja no governo ali dos reis, o Senhor estabelecendo ali o governo, ou até nos dias de hoje. Porque o que rege o mundo é a palavra de Deus, não é a Constituição Federal de 88. Não é isso. O que rege o mundo é a palavra de Deus. Não importa se a nossa Constituição Federal legaliza o aborto. Não, daqui a pouco o aborto vai ser estabelecido em todos os seus períodos. Não importa se a Constituição Federal vai fazer uma PEC ali, legalizando toda a espécie ali de prática homossexual. Não importa se isso vai ser estabelecido. Não importa se daqui a alguns anos, igual já o adultério não é mais crime. Não importa o que a Constituição Federal vem estabelecer. Porque a lei que governa a igreja é a lei de Cristo. Não importa, meu irmão. Não fica preso nessa, não, porque na Constituição está dizendo que não é mais crime a infidelidade. Não importa, a lei do Senhor, que importa, nós somos guiados, nós somos salvos, nós somos justificados ou condenados, é pela lei de Deus, não é pela lei do homem. Não importa se na Holanda, se na Jamaica vai permitir fumar maconha, não importa, aqui pela lei do Senhor, o que governa é a palavra do Senhor. É você ver um monte de lugar, igual um dia desse eu vi um vídeo, uma mulher, misericórdia, ela pregando, e dentro da igreja um estúdio de tatuagem. Não sei se os irmãos chegaram a ver isso. A mulher lá pregando, enquanto antigamente, durante o período da pregação do louvor, tinha um grupo de dança, Estava ali cantando, aquele grupo que dançava, fazia acrobacia, aquela coisa toda. Agora a coisa mudou. Está ali o momento do culto, o momento da pregação, está lá a mulher, riscando o braço. Se enchendo de tatuagem. Então, meus irmãos, quando nós olhamos esse tipo de coisa, vem com a aparência de não ser ofensivo, mas se nós não tomarmos o cuidado, embora em nós isso não influencie, mas nós devemos tomar o cuidado com aqueles que estão na nossa casa. Nós devemos tomar o cuidado com aqueles que nós negligenciamos a pregação do Evangelho. Porque existem pessoas que falam, não quero ir para a igreja, aquele monte de gente quadrada, aquele monte de gente que fica falando que eu tenho que dar. Aí na hora que olha aquilo lá, opa, não, isso aí me cabe. Não, isso aí dá para mim ir. Não dá para poder ir lá para a igreja da minha mãe, para a igreja do meu pai, que desce o sarrafo no pecado, mas dá para poder ir naquela igreja lá, o pastor tatuando os irmãos. Olha lá,
open bar dentro da igreja, os irmãos dando glória com um copo de cachaça na mão. Então, esse tipo de coisa que vem com aparência, foi como eu falei, vem com aparência ali de tudo bem, é inclusivo. Vamos incluir no meio da igreja os alcoólatras. O alcoólatra não precisa mais deixar o vício da bebida, não precisa mais deixar o vício da droga, não precisa mais deixar o vício da prostituição. Não, vem do jeito que você está, que a gente vai incluir todo mundo. E isso é no sistema religioso e é no sistema político. Porque outrora nós tínhamos um governo que dava força para os cristãos. Hoje nós temos um governo dando força para quê? Para o satanismo, para a macumba, para todo aquele tipo de imundícia que tem alcançado lá. E isso vai chegar mais cedo ou mais tarde, de uma forma muito mais forte, dentro das escolas, de você não conseguir combater, porque se hoje a igreja do Senhor não preparar aquele que está dentro da sua casa, depois você vai ter uma oposição dentro do seu lar. Porque da mesma forma que acontece nas universidades federais, que é uma fábrica de petista, de pessoas que defendem todo esse tipo de imoralidade, que defende todo esse tipo de prática pecaminosa, daqui a pouco você vai ter um inimigo dentro da sua casa. O seu filho, seu marido, sua mulher, dizendo que não, está tudo certo, está tudo bem, é dessa forma mesmo. Nós vemos aqui o sistema econômico, que é a forma que as pessoas se vendem unicamente para enriquecer. Meus irmãos, isso não está só na política. Não está só na política. Não é porque, vamos receber aqui na igreja o político tal para fazer média. Porque o tanto de igreja que recebe político só para fazer média, que coloca lá, não, vamos botar aqui na tribuna de honra, é senador, é isso, é aquilo outro, é uma autoridade. Aí pega e coloca o cara sentado lá no meio dos obreiros. Dá oportunidade para a pessoa falar. Em busca de quê? De política. Daquele famoso puxadinho ali, de ganhar ali um cargo comissionado, de ganhar algo, mas é uma pessoa que é completamente contra os princípios da palavra de Deus. Aí quando você vê hoje o sistema econômico, não está falando unicamente da política, mas está falando do meio religioso, das pessoas que se vendem para poder arrebanhar ali um número grandioso de pessoas em busca unicamente de crescer financeiramente. Igrejas que deixaram a pregação do Evangelho para falar unicamente o quê? Da prosperidade, da teologia do enriquecimento. Aí a igreja vai lá e combate a teologia da prosperidade. Aí vem agora uma outra leva, que são os quê? Os coach. O camarada não é pastor, não foi ungido pastor, mas abre uma igreja, abre um ponto de pregação que agora o cara é coach. As 7 chaves para destravar o seu sucesso. Os 7 caminhos para você alcançar a plenitude do enriquecimento familiar. O cara vai lá, dá uma aula de como ser bem familiar, de como ser paz e amor, depois vai lá, vende um curso, aí vai arrebanhando aquele monte de pessoas. Um tempo atrás, um camarada que foi candidato a presidência da República, esqueci o nome dele lá, alguma coisa Marçal, o nome dele. Esse camarada, ele, sendo coach, alguns momentos começou a se intitular pastor, porque ele cresceu na igreja, então ele acha que pastor é aquele que quiser ser, então eu quero ser pastor, então eu sou pastor. Deram oportunidade para ele dar uma palestra na igreja lá, um pastor convidou ele, ele foi dentro da igreja, deu uma palestra e falou como enriquecer, como ganhar, como não sei o quê. Falou um monte de palavrão, palavras absurdas ele falou lá. E o pessoal aplaudia ele, a igreja. Aí teve um programa que estava ali sabatinando ali alguns candidatos da República, que chegou a citar isso. Falou, você é pastor? Quem que te ungiu a pastor? Um programa religioso. Quem que te consagrou a pastor? Olha, não, isso aí é um nome que me deram aí, mas eu
não me apresento como pastor, não. É mostrado ele se apresentando como pastor. Mas abordar o outro ponto, mas naquele culto lá que você estava, durante algum momento, você soltou uma palavra lá, que é uma palavra obscena. E isso dentro da igreja, isso não é aceito. E você não se arrependeu de ter falado aquilo, não? Aí ele pegou e falou, a única coisa que eu me arrependo foi de não ter falado mais vezes. Porque quanto mais eu falava que aquelas pessoas ali queriam ouvir, aquilo que aparentemente incomodava não fazia tanto efeito. Porque ele enxertou ali tanta palavra para encher o ego daquelas pessoas, que foi tantas palavras que eles queriam ouvir, que aparentemente aquilo que incomodava, não incomodava mais. E se isso não for tomar, e se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai ficar deixando com que tantas imundícias entrem através de músicas, através dos famosos influencers. Ah, sou influencer, gosto, mas a influência é completamente fora da palavra de Deus, porque essas igrejas, essas pessoas querem unicamente enriquecer. Deixaram a presença do Senhor, deixaram os caminhos, deixaram de pregar contra o pecado, porque agora o lado financeiro é o que fala mais alto. E aqueles que estavam camuflados, que aparentemente eram servos do Senhor, uma turma grandiosa apareceu, principalmente no período da eleição, apoiando Lula, apoiando tudo aquilo que ele estava defendendo, que ele dizia, eu sou contra o aborto, eu sou contra... Mas hoje a gente vê que é completamente, antes e agora a gente vê que é completamente diferente a situação que ele estava fazendo. E infelizmente um monte de pessoas vão seguindo nesse caminho. Nós vemos aqui no terceiro tópico sobre a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro subtópico ele vem falando sobre não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo e aguardar a volta do Senhor. Aqui o primeiro subtópico diz assim, a palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa do verbo dokel, com o sentido crer. A junção dos termos traz a ideia de crença correta. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema e inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por conseguinte, a igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Aqui nós vemos nesse terceiro tópico, eu vou ler só esse subtópico, mas ele vem englobando os outros, que a forma que nós devemos nos portar. No início dessa lição, eu falei que no trimestre passado, nós estudamos sobre a questão do avivamento. E eu comecei também dizendo que o que acontece com o crente quando ele deixa de buscar o avivamento. E acontece tudo isso que eu acabei de falar. Ele começa a relativizar a palavra. Ele não olha as Sagradas Escrituras, mas como sendo a única verdade universal. Mas ele olha a palavra do Senhor como sendo algo subjetivo. É algo que, não, isso aqui importa, isso aqui não importa mais. Não, isso aqui serve, isso aqui não serve mais. Há um tempo atrás, o pastor da Igreja Batista de Águas Claras, se eu não me engano, em São Paulo, o pastor René Kivitz, nenhum dos cultos dele, alguns irmãos acho que chegaram a ver essa matéria, nenhum dos cultos dele, ele chegando a pregar sobre justamente isso, sobre a veracidade da palavra de Deus. Se ela é a única verdade, se a palavra de Deus, na sua completa afirmação, ela está certa. Se ela de fato é imutável. Quando ele chegava a dizer que a igreja está fazendo muito errado quando exclui do seu meio
aqueles que são chamados as minorias, que durante esse trimestre nós estaremos abordando sobre ele também, que já falamos sobre eles, que são aquelas pessoas que querem servir a Deus, mas que não querem largar suas práticas pecaminosas. Que a pessoa que quer servir a Deus, mas não quer largar o vício, quer servir a Deus durante o culto à noite, mas durante o dia está lá na casa de prostituição, quer servir a Deus na terça-feira, mas no sábado está lá na esquina se prostituindo, quer servir a Deus, mas quer viver uma união homossexual, quer estabelecer uma família, quer adotar crianças, ou até pessoas que têm filhos biológicos, mas que deixa o marido, deixa a mulher e se une com outras pessoas. Esse pastor chegou até a dizer sobre isso, que alguns poucos versos que estavam excluindo essas pessoas, eles deveriam ser atualizados. Não pode mais excluir essas pessoas. Aí o tanto de gente que veio dando apoio a ele, outros pastores, outros líderes, outros influencers que veio nessa mesma linha, e a gente pensava, não, esse cara ele vai ser massacrado por falar isso. Esse cara ele vai ser agora apedrejado pela comunidade cristã pelo fato de ele falar que a Bíblia tem que ser atualizada. E o tanto de gente que deu apoio a esse cara, engraçado, que até um padre foi contra ele. Um padre em uma daquelas missas lá, ele chegou a citar o nome desse cara e o padre desceu o sarrafo nele. Um padre. E agora um monte de pastor vai lá e se junta. Não, é isso mesmo, a igreja não pode, não sei o quê. Por quê? São igrejas com 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e de que vem do jeito que você está, não trata, não condena pecado, só aquela ali, ó, aquela coisa light, aquela coisa superficial, não entra na palavra de Deus. Estamos pregando aqui, não, a Bíblia está ensinando. Aí na hora que tem um assunto que vai falar sobre a condenação do pecado, vai para uma outra parte. E tudo isso nós estamos vendo que aquele crente que não busca o avivamento, aquele crente que não se fortalece no Senhor, é esse tipo de coisa que ele vai acabar buscando. É esse tipo de coisa que vai acabar influenciando, que vai massageando o seu ego. Você vê pessoas antigas no meio cristão que mudaram isso. Você vê lá, por exemplo, o Caio Fábio de Mello, que era alguém que pregava. Hoje você vê um cara lá como um budista quase, um guru que vai lá, aquele monte de cabelo no meio do matagal, fumando um narguile. Ah não, mas não é isso não, não é isso que estava querendo dizer não. Aí você vê o Kleber Lucas no meio do pagodinho, sambando com uma taça de cerveja na mão, sambando ali no meio do pagodinho. Você vê pastores que eram ali fervorosos ali no meio cristão, que pregavam, o Abílio Santana, no meio ali de uma festa do churrasco, bebendo uísque, aquela miséria toda. Então assim, são pessoas que influenciaram, que marcaram gerações através da sua pregação, através da sua música, e existem pessoas que olham para esses agora como seus exemplos de fé. Não, eu vou fazer isso porque isso aconteceu. Há tempos atrás, pessoas que caíam, pessoas que adulteravam, pessoas que pecavam, existiam pessoas que desviavam da fé. Não, eu vou sair da igreja. Mas por que você vai sair da igreja? Ah, porque teve um irmão lá na igreja que caiu. Aquele irmão era meu exemplo, era meu espelho. O irmão caiu, não faz nem sentido, porque se aquele irmão caiu, se aquela irmã pecou, então eu não sei como é que é servir a Deus. As pessoas deixaram de olhar para o Senhor, deixaram de olhar para a palavra, deixaram de crer e de entender que a Bíblia é a única verdade, e começaram a olhar para pessoas. Deixaram de ter em Cristo o modelo da igreja e começaram a mudar o sentido daquilo que nós pregamos quando falamos imitar a fé dos vossos pastores. Então agora a pessoa está imitando não a fé do pastor, mas está imitando todas as práticas. Aí o camarada vai lá, acontece uma queda na vida dele, a pessoa desvia, a pessoa vai lá para o mundão, daqui a pouco você está vendo o cara no meio da escola de samba desfilando lá, você está vendo a pessoa no meio de uma festa de pagode, bebendo cerveja, se prostituindo. Aí aquele que era fraco, que não estudava a palavra, que não tinha a palavra de Deus como base para a sua vida, mas que tinha a pessoa como base da sua vida, começa a tratar a Bíblia como algo relativo. E se nós
não tomarmos o cuidado com isso, é isso que vai acabar acontecendo na vida de muitos irmãos nossos. Porque eu estava falando isso com o pastor Eduardo no começo antes de começarmos a lição. De um lado, a gente tem o ensinamento falando sobre o avivamento, para a igreja se fortalecer, para a igreja se firmar aos pés do Senhor. E agora nós vemos o oposto do avivamento, que é a apostasia, que é aquele que não quer buscar, aquele que não quer se encher de Deus, mas que quer se encher de tudo aquilo que o mundo oferece, que quer se encher de todas aquelas imundícias que é pregado nos dias de hoje e que tem tomado conta da vida de muitas pessoas. Nós, como a igreja do Senhor, estamos aqui para combater isso. Independente se cai live, independente se tem cultura de cancelamento, independente se tem censura ou não, a igreja está aqui para pregar a palavra do Senhor. A tempo, fora de tempo, doa a quem doer. Nós não estamos aqui movidos pela internet, porque tem um monte de gente que fica ali, não vou pregar contra esse pecado, porque vão cancelar, vão censurar, o Alexandre de Moraes vai mandar prender. A igreja não está preocupada com isso. Nós não podemos ficar preocupados com isso. Nosso compromisso é com o céu, nosso compromisso é com o Senhor. Pastor? Saúde, irmãos, para a paz do Senhor. Hoje eu fiz diferente ao ficar analisando a revista e a lição. Normalmente eu faço as minhas anotações ali, leio junto, faço anotações. Mas hoje eu fiz questão de ir aqui no escritório e ficar vendo ali pela própria live para ver o conteúdo que a gente está entregando para a sociedade de maneira voluntária. Já cheguei ali, parabenizei o diácono Breno pela qualidade da imagem e do áudio. E agora eu falo muito mais, e já para o pastor Gesiel, pela qualidade do ensinamento. Quem está assistindo pela live, a pessoa foca muito mais do que quem está aqui. E a qualidade é uma qualidade muito grande, muito agradável. E eu cheguei ali e disse para o pastor Taio que após o arrebatamento da igreja, eu tenho convicção que a nossa igreja vai deixar para a sociedade evangélica aqui ficar um conteúdo de primeira qualidade, porque o ensinamento de hoje assim, o pastor ele se aprofundou, mas é uma síntese daquilo que nós tivemos nos estudos de Apocalipse, e ele repassou isso de maneira muito clara, muito objetiva, e é o que a gente de fato está presenciando e vivendo, pelo menos no Brasil. Nos outros países a gente pode até falar de alguma coisa que a gente vê na televisão, nas imagens, repórter, na internet, etc. Agora aqui no nosso país é completamente diferente o que a gente vê. E hoje mesmo, graças a Deus, na madrugada, 3 horas da madrugada, eu fui orar e depois que orei, aí não dormi mais, certo? E aí eu falei com o Senhor acerca de alguns personagens que estão no auge do nosso país, porque aqui tem um tópico também que fala sobre a política, e eu me referi a isso aí. Falei, Senhor, fiz a oração de Abacuque, né? Até quando, Senhor, tu vai permanecer que esse povo faz o que está fazendo? É uma aberração, é uma aberração. E vou ser sincero aos irmãos, não vou ter hipocrisia nenhuma. Eu já falei com o Senhor, por que o Senhor não mata fulano, ciclano? É para matar, Senhor, porque a tua igreja está clamando aquilo que o Senhor nos ensina em tua palavra. O povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar
e deixar os seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Falei, a igreja brasileira, ela tem se posicionado nesse sentido. É claro que quando nós falamos a igreja brasileira, eu estou me referindo agora na igreja genuína, não a da apostasia que o professor, com muita proeminência, nos ensinou nesta manhã. Porque verdadeiramente a Assembleia de Deus hoje perdeu um grande referencial. Existe determinada igreja que a nossa mocidade, eu não lembro se era na liderança do pastor Gesiel, se era do pastor Adrielto ou do pastor Talho, não sei. Fez uma visita a uma igreja que era parceiro nosso, e quando chegaram de lá para cá, falou, pastor, lá é o maior show, certo? Essas luzes vermelhas lá, aquelas fumaças, aquelas coisas todinhas, e o púlpito é um tambor lá de 200 litros lá, pintado de preto, os negócios esquisitos, parece mais uma boate. Nunca mais a nossa igreja voltou lá, porque eu falei, olha só, adorar a Deus é uma coisa, e show é outra coisa. Nós não prestamos show, nós nos reunimos para adorar e glorificar o nome do Senhor em reconhecimento do que Ele fez e Ele faz nas nossas vidas. Quem presta show, quem entrega show, não tem compromisso com santificação para o céu. Então nós não nos misturamos. Por isso que quando o professor fala da apostasia, esse tipo de igreja, até a Assembleia de Deus, ele falou de diversas denominações aqui da nossa nação, mas entre elas eu quero colocar também muitas Assembleias de Deus. E esta semana eu fiz uma nova reflexão que de vez em quando tem feito de vários, diversos pastores da minha época, da minha geração, da minha formação. Eles não se mantiveram naquilo que nós aprendemos lá atrás. As igrejas deles estão de qualquer maneira. Eu comecei a ver ontem aniversário de uma irmã, esposa de um pastor, mas muito, muito conhecida em Campo Grande, e eu conheci aquela irmã que na época nós reunimos na mesma igreja, uma serva do Senhor que profetizava, e a profecia que ela entregava, irmãos, terminava de entregar e já estava acontecendo. Aí eu vi ela completamente fora daquela característica em que a gente aprendeu, daquele uso e costume genuíno que a gente aprendeu. Aí eu fiquei olhando e falei, Jesus, como que pode? Com o tempo, aqueles meus colegas de ministério, eles tomaram um comportamento bem semelhante o de Arão, porque Arão, quando foi pressionado pela demora de Moisés descer do monte, então Arão cedeu, e aqueles que ali estavam com eles fizeram bezerro de ouro, e Arão estava ali, ele estava no lugar de Moisés. E o que acontece? Fizeram bezerro de ouro, beberam, prostituíram, e nada disso interferiu em Arão. E quando Moisés questiona Arão por causa disso, Arão diz para Moisés que ficou com medo do povo, por isso que ele cedeu àquela prática de idolatria, de pecado, etc. Então hoje nós vemos muitos líderes que lá atrás, conforme o professor já colocou até alguns nomes aqui nesta manhã, que lá atrás era uma referência espiritual para nós, mas o tempo e o dinheiro corromperam o coração deles, e eles não preservam mais o uso e costume, a doutrina, o fundamento dos apóstolos, que são a base daquilo que nos fará subir para a vida eterna, que nos fará estar com o Senhor para sempre. Então eu tenho feito essas análises nos últimos tempos também, e eu tenho agradecido o Senhor. Senhor, obrigado, porque o tempo não me fez se corromper, porque são 40 anos, este ano completou 40 anos, que eu sirvo o Senhor, e eu sirvo o Senhor da mesma forma lá no princípio, como tinha aceitado Jesus. Não tem modernidade que me faça prevaricar contra o Senhor.
não tem modernidade que me faz dar ensinamento distanciado da palavra de Deus. Por isso que na nossa igreja não tem show, não tem coreografia, não tem nada disso. Aqui tem o nosso grupo de louvor, que louva o Senhor com hinos escolhidos que possam produzir edificação. Todos nós pretores, tanto diácono, presbítero, evangelista, pastores, todo mundo que vem pregar, nós temos o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? É glorificar o nome do Senhor e nos manter naquilo que nós temos aprendido, que é o fundamento dos apóstolos, que é a estrutura que nos conduz para o céu. Agora, é bem verdade que a lição de hoje, ela fala sobre a apostasia, mas eu louvo a Deus que a nossa igreja não está incluída nesta apostasia. A nossa igreja, já de muito tempo, tem tido um ensinamento genuíno. Agora, quando eu vou ali assistir também, eu vi que eu e o cooperador Eduardo, que estava assistindo, que o cooperador Eduardo, ele justificou que não estava muito bem, mas que ele iria assistir pela live. E eu comprovei que de fato ele estava assistindo. Mas eu fui ali ver, não é para comprovar não. Eu fui lá para ver a qualidade do material que nós estamos apresentando para a sociedade cristã e até descrente, né? E ali então eu vi que o cooperador Eduardo também estava acompanhando. Aí eu fico assim entristecido com alguns outros irmãos da nossa igreja que às vezes não assistem e às vezes não compartilham este material. Calma aí, você pode ajudar, conforme nós já pedimos diversos meses atrás, anos atrás. Irmãos, vamos divulgar, porque o nosso material é de primeira qualidade. Então divulgue, sabe por quê? Hoje, conforme já o professor já falou, quando uma pessoa prega muito bem, está dentro da direção da palavra do Senhor, e isso realmente não agrada muita gente, porque não está massageando o ego das pessoas. Mas nós precisamos fazer o nosso trabalho, entregar o que há de melhor, divulgar, informar, porque um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, mas aí nós vamos ter a certeza que nós saímos desta terra, mas deixamos um legado aqui, para que no período dos 7 anos da grande tribulação, que haverá salvação, sim, haverá salvação. E aí o que acontece neste período, muitos daqueles que perderam o arrebatamento da igreja poderão agora se esforçarem para continuar servindo ao Senhor, para não perder as suas almas de maneira definitiva. Então, esta semana, eu tenho orado ao Senhor sobre algumas circunstâncias aqui no Brasil. E não sei se foi ontem ou antes de ontem, e quando eu falo uma coisa dessa, a Isabelle falou assim, mas eles têm uma alma, né? Não tinha que orar para Jesus converter a alma deles? Falei, preste bem atenção no que eu vou te falar. Tem uma alma sim, mas essas pessoas já são pessoas do mal, são pessoas que já estão compromissadas com o inferno, são pessoas que não vão ser salvas. Aí eu dei alguns exemplos de alguns personagens bíblicos também, que já tinham prevaricado na fé, e não adiantaria nada orar por aquelas pessoas. Então hoje nós temos muita gente, e eu expliquei para ela, sabe por que a gente precisa orar a Deus para matar? Porque lá existe servos de Deus que estão padecendo ali, estão engessados, eles não conseguem mudar essa coisa maligna que ali estão, porque tem alguém acima deles que comanda o poder. Mas a igreja pode continuar orando, certo? Veja bem, o Senhor disse assim, tem enfermidade que é para a morte, e para essa eu digo que não ore. Adiantaria Moisés orar para o Senhor converter o coração de Faraó? Não. Então a gente tem que entender em qual contexto espiritual que a gente está. Quando nós falamos constantemente na nossa igreja, nós estamos no meio de uma grande batalha espiritual.
E nessa batalha espiritual, o apóstolo São Paulo nos ensina: a nossa luta não é contra a carne, contra o espírito, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, nós, eu e você, a gente não pode matar ninguém não, porque se a gente for matar, além da gente pecar, a gente vai preso também. Mas o Senhor diz assim: minha é a vingança, diz o Senhor. Então eu e você temos que orar para o Senhor continuar fazendo justiça. Senhor, calma aí, faça alguma coisa. Agora é claro que aqui no Brasil o Senhor vai fazer, mas só que nós precisamos compreender que essas coisas que estão acontecendo, essas influências negativas no estado religioso, político e moral, são cumprimentos da palavra do Senhor, que os cenários estão sendo preparados para que a igreja do Senhor possa subir. Então, nesse momento, é o momento que a igreja precisa prestar atenção nas profecias que o Senhor deixou para nós, escrito na sua palavra, acerca da sua vida. Não é tempo mais de crente perder culto, não é tempo de crente perder escola dominical, não é tempo de crente ficar dando desculpa por alguma coisa. Para você faltar a sua atividade, você realmente tem que estar em condições que você não tem jeito de você se locomover. E isso, graças a Deus, os nossos obreiros já estão também, mesmo passando, estando enfermo, vem para a igreja, prega, ensina, etc., para que não tenha nenhuma desculpa. Nós somos forjados conforme os obreiros ontem se manifestaram, nós somos forjados de maneira sólida mesmo, subversível mesmo, para que a gente possa entregar para a igreja e para aqueles que nos ouvem um material sólido, a palavra de Deus pura, verdadeira, porque o nosso objetivo é trabalharmos durante o tempo que estivermos aqui na terra, para que vidas alcancem o céu. Então, para isso, precisa haver o esforço pessoal de cada um de nós. Por isso, irmãos, que eu falo que com prazer, com gratidão, eu oro de madrugada. E meu compromisso com o Senhor é tão interessante que 2h45, 2h50, é a hora que eu acordo assim, tranquilamente. E aí eu falei: Jesus, o Senhor é tremendo, vamos começar, né? Aí eu converso isso aí, porque a gente precisa fazer isso. Tem muito crente com os olhos fechados. Graças a Deus que estamos na frente, mas mesmo nós estamos na frente, nós temos membros da nossa igreja que continuam com os olhos fechados, dos quais nós precisamos falar para eles: desperta tu que dorme, e Cristo esclarecerá. E se na nossa igreja, com um volume de ensinamento tão grande, que nós apresentamos a semana inteira, terça, quinta, domingo escola dominical e domingo à noite, com esse volume tão grande de ensinamentos, mensagens, pregações, nós ainda temos na nossa igreja alguns que estão dormindo. Imagina outras igrejas que não tomaram uma decisão igual a nossa, de se manter todo o corpo de obreiro, todos os membros da igreja, se manter em santidade, em busca do avivamento, em busca de fazer o melhor para o Senhor. Imagina essas outras igrejas como que não estão aí. Eu tenho algumas outras pessoas que eu conheço, que se dizem evangélicos, inclusive estão até por perto aqui hoje, né? É um evangelho tão estranho, aquilo que o professor já falou. As pessoas querem que uma igreja que se encaixa dentro daquilo que eles querem viver. Eles não querem se enquadrar dentro da palavra do Senhor. Aí, irmão, é muito fácil assim. Eu vi ainda ontem um culto numa igreja LGBT, né? Os mesmos louvores que o nosso grupo louvor canta aqui, certo? E canta coisa, e eles colocam até emoção ali, mas você vê que é tudo homossexuais, e a igreja é de homossexuais. Agora, o professor falou uma coisa: nós não estamos preocupados aqui se a live vai cair,
se o canal da igreja vai ser travado. Nós não estamos preocupados com isso, porque isso aí é coisa de pouco tempo, 4, 5 anos para cá, mas a vida inteira nós pregamos isso e vamos continuar pregando, porque nós não estamos presos a isso aí. A nossa liberdade de anunciar o Evangelho vai continuar. E eu digo para os irmãos com toda a convicção: não tem comedor de feijão que faça esta igreja mudar a sua forma de pregar. Não tem. Pode-se criar novas leis, pode fazer tudo, pode até se mexer na Constituição, porque o artigo 5º da Constituição Federal existe ali incisos que nos dão a liberdade de culto. Mas como no Brasil está acabando a liberdade de expressão religiosa, então pode ser que se crie alguma espécie de emenda constitucional para mitigar esse direito. E olha que é causa pétrea. As causas pétreas só poderiam ser mudadas para aumentar as garantias fundamentais. Mas no Brasil é uma coisa horrível. Estão mexendo nas causas pétreas para diminuir as garantias fundamentais. E entre elas está a liberdade de expressão. Mas ainda que se caça a liberdade de expressão do povo evangélico, a nossa igreja continuará pregando a palavra do Senhor na essência. E na essência, a Bíblia nos ensina que esse tipo de pecado que os homossexuais praticam, os que praticam esse pecado, não herdarão o reino dos céus. Então essa história que a Xuxa diz, que a Bíblia tem que ser reescrita, ela pode reescrever a dela, mas a nossa que nós pregamos, a nossa regra infalível de fé, ninguém vai mudar. Certo? Porque se tiver um novo lote aí de Bíblias com essa mudança, a gente não compra, nós já temos Bíblia. A Bíblia que nós temos aqui, meus irmãos, dá para a gente ir até o arrebatamento, porque ele não vai demorar mesmo. A minha Bíblia aqui já tem, essa última que eu adquiri aqui, ela deve ter mais ou menos uns 15 anos. A outra era desde a época da minha conversão. Então, meus irmãos, essa aí que eu tenho aqui ainda vai durar aí uns 30 anos, e Jesus veio bem antes disso aí. Então vamos dizer assim, não vai acontecer. Mas digamos que se criasse uma lei no Brasil, certo? Para que a sociedade bíblica mudasse alguns versos das Escrituras Sagradas, a gente não vai comprar mais esse tipo de Bíblia. A gente só usa a palavra genuína do Senhor. Então, ainda que a apostasia tem mesmo no Brasil, muitos já têm se feito anticristos, mas tudo isso é preparando o cenário para que o anticristo possa governar, não apenas o Brasil, mas o mundo inteiro por um período de 7 anos. Mas se nós nos mantivermos firmes, fiéis aos ensinamentos genuínos da palavra do Senhor, nós seremos arrebatados. E lá no céu é só glória mesmo, é bênção e disseram. E aqueles então que não querem se manter hoje firme nos caminhos do Senhor, poderão assistir nossa live depois que a gente sair da terra. Que Deus possa ser abençoar o professor, e eu assisti ali, muito bom material, e possa abençoar também aí nosso cinegrafista pela qualidade daquilo que ele está apresentando para a sociedade. Vamos lá, a conclusão, que nos diz assim: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Em suas ações buscam o completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Glórias a Deus. Vamos fazer o fechamento dessa lição de número 1. Vamos lá, título da lição: a Igreja diante do Espírito da Babilônia. Texto áureo, e na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominações da terra.
Apocalipse 17, 5. Nosso agradecimento àqueles que nos assistem, nos acompanham na live, que o Senhor possa recompensar a cada um de vocês. E, Mandani, se prepare, você será a nossa missionária no Maranhão. Maranhão, se prepare. Vamos ouvir essas crianças maravilhosas, no nome do Senhor. Em qualquer outro
dia desse, eu tenho uma amiga que é amiga e é cliente também, e ela aceitou a Jesus no Rio de Janeiro. E os crentes do Rio de Janeiro, a tendência deles é de serem melhor do que crentes aqui do Espírito Santo. E aqui no nosso estado, tirando algumas exceções, é uma pouca vergonha as igrejas evangélicas aqui. E aí ela disse assim: olha, pastor, eu falando o que acontece aqui na nossa igreja, nossa, pastor, eu tenho muito desejo realmente de encontrar uma igreja assim para reunir, porque aonde eu reúno já não vejo mais ninguém falando língua estranha, não se vê expulsando mais demônios, não se vê profetizando, aquele culto de oração, aquele culto gostoso não existe mais. Então eu tenho muita saudade daquela época que eu reunia lá no Rio de Janeiro e os cultos eram assim. Falei, pois é, minha irmã, os anos passaram, mas a nossa igreja continua genuína com todas essas coisas. Então, meus irmãos, é um grande privilégio que Deus tem nos concedido de nós nos mantermos firmes nesta fé, porque servir Jesus com qualidade está difícil por aí fora. Pastor Marcos. Agora eu vou primeiro falar com os professores. Vocês receberam, né, a listagem aí das lições de cada um, e observaram que eu coloquei o pastor que inicia, o pastor que vai ministrar é o que vai iniciar a escola bíblica dominical. Por quê? Porque às vezes, vamos supor que o pastor Gesiel é ele que ia ministrar, tá? Mas o pastor Eduardo seria ele que ia iniciar. Às vezes o professor chega e o outro que tem que iniciar não chega. Então eu coloquei, pastor Gesiel inicia e pastor Gesiel dá a lição. Porém, se nesse dia, pastor, vamos supor, chegou aqui, você vai começar a fazer as duas coisas, mas o pastor Thalio está aqui, tem outros pastores aqui, não, vou pedir para ele iniciar, ele pode iniciar. Então, eu só não posso deixar um professor aqui aguardando o outro chegar para iniciar. Então, se você quiser, aí vocês podem fazer, mas sabendo que a responsabilidade de chegar aqui na hora é sua, professor. Aí, chegou aqui, se já tem um outro pastor que pode pedir para ele iniciar, caso você queira. Entendeu para todo mundo? Ficou compreendido? Ok. O valor da revista esse mês, desse trimestre, melhor dizendo, é de R$12. Como a gente compra pela internet, às vezes é 10, às vezes é 11, às vezes é 12, não está com o preço certo ainda, tá? E, assim, varia de preço, né? A limpeza do templo é o pastor Adriel, presbítero David, diaconisa Tâmara, cooperadora Dani, Isabela e evangelista Danilo, se é que ele está por aí ainda. Ah, tá. O café, a parte sólia é cooperadora Dani, não, diaconisa, né? Dani. Diaconisa Tâmara, evangelista Dani, é cooperadora ainda? Então, a cooperadora Dani, diaconisa Tâmara, evangelista Danilo, diaconisa Cris, e vão trazer a parte sólida. Presbítero David, pastor Brunella, vai trazer o café. Diaconisa Tâmara faz tudo. Salve, moço do Pai do Senhor. Classe dos Cordeirinhos: 9 matriculados, 8 presentes, 2 ausentes, 1 visitante, 2,90 de oferta. Estrela da Manhã: 4 matriculados, 2 presentes, 2 ausentes, não teve oferta. Adolescentes: 7 matriculados, 6 presentes, 1 ausente, não teve oferta. Classe dos adultos: 36 matriculados, 26 presentes, 10 ausentes, 1 visitante, R$19,25. Total geral de frequência, 43 pessoas. Total geral de oferta, R$22,15. Amém? Não sei qual a disponibilidade dos irmãos, eu não falo mais evangelismo da igreja, mas isso não quer dizer que a igreja não precisa evangelizar. Você tem que ver o que há de Deus no teu coração, e caso houver desejo de visitar alguém ou evangelizar, faça isso que com certeza o Senhor irá te recompensar. Eu tirei a imposição para que haja aquilo que o Senhor disse a Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E se o Espírito do Senhor tocar no teu coração hoje para praticar o trabalho evangelista, faça isso,
porque a recompensa virá do Senhor. E às 19 horas estaremos reunidos para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor e participarmos da Santa Ceia. Amém? Convido aqui o pastor Tárcio para fazer esta oração e nos despedir com a bênção apostólica. De pés para orarmos. Grande Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã que o Senhor tem nos concedido, uma bela palavra que o Senhor tem, através do pastor Gisiel, o Senhor Jesus Cristo, ministrado aos nossos corações, que continuamente o Senhor possa estar abençoando a cada um dos professores, ao nosso pastor, cada um, Senhor Jesus Cristo, dos alunos da Escola Bíblica Dominical, que venhamos ser sempre, Senhor Jesus Cristo, recompensados com a sabedoria que vem do alto. Continua nos abençoando, nos guardando. Até mais, Senhor, no culto da noite. É o que eu lhe peço e agradeço por tudo em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam todos que amam e aguardem a volta do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus.